Olá, mais uma vez, meu querido, minha querida. Estamos voltando aqui com um vídeo, gravando mais um vídeo para vocês. Dessa vez tivemos 3 semanas, né, entre um e outro. Eu estive fora a semana passada e ia ter dificuldades de gravar o vídeo, em termos de local, de condições mesmo, né, para gravá-lo. Estou de volta aqui a Diran. Estou aqui na igreja, no gabinete, né, que eu uso aqui na igreja e onde eu gravo a maior parte dos nossos vídeos. É em silêncio, né? Mais tranquilo para fazer isso, né? Tá tendo um almoço lá no templo, um almoço em homenagem ainda à coroação do rei Charles no sábado passado, e eu vi lá assar um porco ali do lado de fora, que misericórdia, eu já tinha almoçado. Eu já tinha vindo almoçado aqui para a igreja, hoje é dia que eu estou aqui, né? E já vinha almoçado, então perdi. Estava lindão lá, super assado, aquela crostrinha. é, é, Todo gordo sabe, entende o que eu estou falando, né? Então, vamos gravar, né, esse vídeo, vamos trazer aqui mais uma palavra, mas compartilhar algo mais sobre o dia a dia de Deus nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês hoje algo que eu já trouxe à congregação no sábado passado. Tivemos a ceia do Senhor, né? Renovamos a aliança uma vez por mês, normalmente é o primeiro sábado de cada mês. Nós temos um culto em que fazemos a ceia do Senhor, celebramos, né? A ceia do Senhor é um culto também de testemunho, né? As pessoas que querem, né, têm a liberdade, podem vir testemunhar das bênçãos, né, que tem sido, né, na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida de você, em qualquer que seja a área. E isso sempre fortalece, né, o corpo de Cristo, né, ajuda a engrandecer, né, o corpo de Cristo, né, a igreja, né, a congregação em si, nessa caminhada aqui na Terra. Sempre é muito importante, né, as coisas de Deus nós temos que dar uma importância total na nossa vida. Não deixamos de fazer as outras coisas por causa disso. Muitas pessoas confundem, né, isso daí, veem, né, isso daí de uma maneira errada, mas temos que priorizar as coisas de Deus. E assim fazemos, né, porque cremos. Né? Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, está aqui do lado, daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos estar compreendendo o que esse plano de Deus representa para as nossas vidas. Né? O mote, vamos dizer assim, né, o tema, né, do que nós vamos tratar hoje é sobre a sabedoria, é algo que está na Bíblia em todas as suas partes, né? E vamos aqui tratar um pouco da sabedoria do rei mais rico de Israel. Nesse texto mesmo, não sei se vai dar tempo a gente estar lendo todo ele hoje, fala-se que foi o rei, ele recebeu o que nenhum rei antes havia recebido, na verdade, em termos de reino em Israel, ele seria o terceiro rei, mas aqui não fala especificamente o outro rei de outro lugar, não é? E também não viria a receber nenhum outro rei depois dele. E aí sim já houveram muitos reis, tanto depois que se separa, né, o reino único de Israel, que Davi havia unificado, depois se separa em dois reinos, chamado Reino do Norte e Reino do Sul, Judá e Israel. Né? São dois tipos de reinos que se dividiram, as 12 tribos de Israel, né, dos patriarcas lá do começo da Bíblia Sagrada. Então, Salomão foi um homem, né, que sucedeu seu pai, né, a primeira sucessão normal do reino, da monarquia de Israel, e foi um homem muito rico, um rei muito rico, mas antes da riqueza, ele foi considerado um rei sábio. E por quê? Né? Nós vamos ver isso, e o que isso tem a ver conosco, né, no nosso dia a dia de hoje, né, séculos e séculos, né, milênios, né, depois da vinda, né, do rei Salomão aqui na Terra, né, como rei de Israel, né. Então, tem sim muitas coisas a ver. Eu trouxe um pouco disso para a congregação, como eu falei no último sábado, e quero também que você possa experimentar, né, esse desafio de estar compreendendo, né, o que é que isso tem a ver com a minha vida no dia de hoje, né? Porque as pessoas são iguais, né? Os tempos são outros, claro, vão mudando, vão se aperfeiçoando as coisas no mundo, né? Mas a base
é a mesma, ela permanece, ela é imutável, vamos assim dizer, né? Então, é isso que eu quero estar compartilhando hoje com vocês, esperando, né, como sempre, né, encontrá-los bem, e que vocês façam o possível depois para passar esse vídeo à frente para uma outra pessoa, seja um familiar seu, seja um amigo seu, um vizinho, né, um colega de trabalho, porque às vezes uma simples palavra, uma simples expressão, um simples versículo que nós iremos ler aqui pode fazer muito a diferença na vida de uma pessoa. Eu não fico esperando grandezas em termos de assistência, disso e daquilo, não. Se tocar o coração de uma pessoa, eu já me sinto muito feliz. Eu peço muito a Deus, eu estava orando agora há pouco, justamente antes de começar essa gravação, pedindo a Ele que me desse a unção do alto, primeiramente, né, e colocasse as palavras certas, para que elas trouxessem algum impacto, né, novo na vida das pessoas, um discernimento àquilo que a pessoa às vezes não consegue discernir, não consegue diferenciar no dia a dia da sua caminhada. E é comum isso, né, na nossa vida, né? Não importa a religião que você tenha, né, não importa como você viva a sua vida, né? Nós vivemos de acordo com o que nós queremos. O Deus é muito fiel, eu chamo ele, ele é muito democrata, né? Porque ele deixa cada um fazer o que bem entende. Ele se usa, né, a expressão livre-arbítrio, né? Você faz o que você quiser. O apóstolo Paulo fala aqui na Bíblia Sagrada, né? Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. Né? Interessante, a gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer. Por quê? Porque aí entra uma série de questões, né? De ordem moral, de ordem espiritual, né? De ordem física, de saúde, né? De ordem legal, né? Quando as coisas que não podemos fazer afrontam, né, as leis, etc, etc. Mas vamos à parte melhor de tudo, que a gente fala sempre, né? Porque é muito importante a sabedoria de Deus, né? Por mais que tenhamos conhecimentos, né? E eu sei que muitos de vocês são instruídos, né? Na instrução, né? Do nosso dia a dia no mundo a nível superior, advogado, médico, procurador, né? Nós temos aí uma série, né, desse nosso grupo que estão num estágio muito bom, intelectualmente falando, mas não é isso que nos vai levar a Deus sermos mais ou sermos menos, né, nessas condições, né, de sociais, condições materiais, né, condições culturais, né, são plus, né, que a gente chama aqui, né, são coisas que acrescentam a nossa vida. Mas às vezes nós nos deparamos, e eu já vi isso mais de uma vez, pessoas que estão no top da carreira, né, pessoalmente falando, e que são infelizes, têm um coração vazio, e infelizmente até já vi pessoas que se suicidaram, né, pessoa que se suicidou por causa disso daí, né. Chega um momento em que a fama, o dinheiro, o conhecimento perde valor. Começa a ser um transtorno para a vida da pessoa. Por isso que nós falamos muito de Deus, por isso que nós falamos muito da sabedoria de Deus, porque ela dá entendimento, ela mostra o caminho certo, ela nos dá a paz para fazermos aquilo que é necessário. E Salomão fez isso, o rei Salomão, porque ele é empossado, né, como sucessor, né, do seu pai, o rei Davi, e ele tem que dirigir uma nação, tem que dirigir um povo. E não era pouca gente, né, naquela época, né, era muita gente também, diferente dos tempos atuais, claro, mas com as mesmas responsabilidades, né? Sem os mecanismos, né, que facilitaram muito a vida das pessoas hoje. E tem um trecho que eu quero ler para vocês, está no segundo livro de Crônicas, no Velho Testamento, tem os 5 primeiros livros, é o Pentateuco, né? Depois vem Josué, Juízes, posso falhar aí na ordem, tá? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, e depois vem 1ª e 2ª Crônicas. Eu acho que a ordem é essa daí, mais ou menos. Para você se localizar na hora da Bíblia, se você estiver com ela, querendo consultá-la agora, se não, anota num papel e depois você vê isso daí. Então, em 2ª Crônicas, no 1º capítulo, o subtítulo que eu tenho aqui na minha Bíblia fala assim: Salomão pede a Deus sabedoria. Olha que tremendo, né? Ele pede a Deus sabedoria. Vai ter uma pergunta aqui que depois eu quero transferi-la para nós, para que nós demos, né, a resposta a essa pergunta.
Mas começa assim a palavra de Deus no verso 7 do primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Posso repetir? Deus fala com Salomão: peça o que você quer que eu te dê. Eu poderia ficar falando isso aqui nos próximos minutos desse vídeo, que já seria o suficiente. Porque, olha, meu querido e minha querida, se hoje, como eu falei na congregação no sábado, se hoje mesmo, hoje à noite, né, hoje, num momento do teu dia, hoje, você tem um encontro com Deus e Ele lhe faz essa pergunta: peça o que você quer que eu lhe dê. O que você pediria, o que eu pediria a Deus? Não importa a situação que nós estejamos, não importa a situação que estamos passando, seja na área de saúde, na enfermidade, seja na área financeira, de trabalho, seja na área de relacionamento marital, né, vamos dizer assim, dos cônjuges com problema de relacionamento, ou esses mesmos cônjuges, né, os papais e as mamães com problemas graves com seus filhos. Não importa. Importa é que se você está diante de Deus nesta hora e Ele diz: peça o que você quer que eu faça por você. O que você pediria? Não importa. Não há resposta para ser trazida agora. Não há resposta para que nós tenhamos que chegar agora e dizermos uns aos outros, né, o que gostaríamos que isso fosse feito, o que gostaríamos de trazer à tona, né, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. A Bíblia fala que antes que nós abramos, né, a nossa boca para pedir algo a Deus, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Porque Ele nos criou, Ele sabe, conhece cada detalhe da nossa vida. Mas é interessante, porque Ele pergunta para Salomão. Salomão era rei. Que mais precisa um rei? Que mais precisa um rei? Que mais precisa alguém que tem uma boa condição financeira, que tem saúde, que tem poder, não é? Que tem família até? Que mais ele precisaria que poderia pedir a Deus? Mas Deus é como se estivesse fazendo uma prova, como se estivesse testando Salomão, ou como ele está testando a nossa vida no dia de hoje. E ele pergunta: o que vocês querem que eu dê para vocês, né? Que eu te dê, que eu dê para vocês, que eu faça por vocês. Vamos seguir pela Bíblia, a palavra de Deus. Verso 8, respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar no seu lugar. Ele reconhece que o reinado que Davi tinha transferido de pai para filho, na verdade, foi Deus que transferiu, sim, porque Deus prometera a Davi isso, que através de Davi se chegaria até Jesus Cristo. Resumindo, né, porque há uma série de... Mas foi a descendência dele, né, a geração dele, a partir dele, que se chegaria até Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Então ele foi empossado rei no lugar de Davi, seu pai. Mas ele responde aqui: a mim me fizeste reinar no seu lugar. Ele reconhece que foi Deus que fez isso. E continua: agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi. Falei agora há pouco, né? Meu pai, porque eu me constituí rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Era muita gente. Aí veja o que é que ele pede para Deus. Veja como ele responde a Deus a pergunta: o que é que você quer que eu te dê? Ele diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele podia pedir o que quisesse, mas ele pede sabedoria e conhecimento, porque a preocupação dele não foi individual.
Ele não foi egoísta pedir alguma coisa só para si. Ele pediu sabedoria e conhecimento por causa do povo que ele tinha que conduzir, um grande povo, que ele agora reinaria sobre ele, sobre esse povo, né? E ele pede sabedoria e conhecimento. Talvez eu não pedisse isso, e eu sou franco em falar com vocês. Eu não sei o que vocês pediriam, mas Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Agora é interessante aqui o que diz a palavra de Deus nessa sequência, né? Desse capítulo, com esses versículos, né? E disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, e sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Porque você pediu o que está no seu coração, né? Não pediu riqueza, não pediu bens, não pediu honra, nem a morte dos inimigos, né? Nem a longevidade, ou seja, nem viver muito, mas sabedoria e conhecimento. Eu vou dar sabedoria e conhecimento, Salomão. Eu vou atender o teu pedido. E além disso, porque você não pediu coisas que talvez fossem fúteis para você, para a sua vida, para o seu reinado, eu vou te acrescentar isto aqui. E ele vem. Vem com riqueza, vem com bens, vem com honra, vem com tudo que nós podemos almejar na nossa vida. Então, é uma lição para o nosso dia hoje, porque muitas vezes nós estamos querendo pedir as coisas de Deus, não por uma causa que agrade a Deus, mas apenas que satisfaça um desejo nosso, uma vontade nossa. Não é assim? É assim que acontece. Isso é normal. Eu não quero que você se ache condenada. Se você pensa isso, uma pessoa condenada porque quer riqueza, quer bens, quer honra, quer longevidade. Não. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes não atende aquilo que pedimos, aquilo que desejamos, porque duas razões são concretas. Primeiro, não está conforme a vontade dele, e essa é a principal, nós temos que compreender isso. Nós só vamos receber de Deus o que pedimos a ele, se isso estiver no centro da vontade dele. E para estar no centro da vontade dele, isso tem que ter alguma influência externa da vida da gente, e não interna. Ele não vai dar riqueza para que esse dinheiro, essa riqueza, seja só nossa. Nós temos que aprender a compartilhar, a repartir. Ele não vai dar honra só para que nós sejamos respeitados, mas que através da honra que nós temos, nós possamos honrar outras pessoas, dignificar a vida de outras pessoas. Os bens que nós às vezes acumulamos, quantas vezes nós guardamos esses bens no interior das nossas casas, aqui eu digo nas garagens, né? As garagens das casas aqui, quase nunca tem carros, mas é coisas que nós vamos juntando ao longo da vida. Às vezes resolvemos fazer uma pequena limpeza e tem ali coisas de 5, 10, até 15 anos atrás, que nós guardamos e não teve então e não tem agora nenhuma utilidade, mas estão guardadas ali. Então ele não pode nos dar bens que nós aprisionemos junto a nós na nossa caminhada aqui na Terra. Ele vai querer nos dar bens para que possamos, através deles, abençoar outras pessoas. Porque tudo quanto Deus dá a nós sobrepuja, ou seja, é um pouco mais do que nós necessitamos. É assim que as coisas de Deus funcionam. E ele mostra isso claramente aqui a Salomão. Ele só pediu sabedoria e conhecimento, nada além disso.
Mas ele fala isso, ó, porque você só pediu isso, eu vou te dar isso que você pediu. E vou te acrescentar aquilo que eu tenho no meu coração, que eu tenho desejo de dar, de fazer. E muitas vezes eu tenho até dificuldade de explicar para pessoas que me pedem conselhos nesse sentido, porque a bênção da pessoa não chegou, porque o seu momento não chegou, porque outras pessoas já receberam isso, receberam aquilo, foram abençoadas de uma forma ou de outra. Mas é porque Deus faz do jeito dele. Nós temos que compreender, e só através da palavra, da Bíblia Sagrada, nós podemos compreender melhor isso daí. E podemos até nos conformar, né? Resignar, né? Tem pessoas que esperam bênçãos muito tempo das suas vidas e às vezes não recebem ela. Mas nós temos a bênção maior, aqueles que andam, creem, caminham com Deus e que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é a vida eterna. Queridos, não tem preço que pague isso. Porque para nós termos direito e acesso à vida eterna, Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Qual o valor de uma vida, de um ente querido seu? Claro, os nossos papais normalmente morrem primeiro porque envelhecem primeiro. Às vezes nós mesmos, né, perdemos irmãos mais jovens, filhos então. Quanta dor se tem quando se perde um filho, uma filha. Eu tenho isso na minha família e posso dizer para vocês que é uma dor terrível, uma dor que nunca acaba. Mas são os desígnios de Deus aqui na Terra. Pessoas que têm problemas físicos, se não desde nascença, mas durante a sua própria vida. Por que isso? Por que aquilo? É difícil nós compreendermos as coisas de Deus. Sim, é difícil. Mas há uma maneira de minorar, né, de diminuir, perdão, a dor, né, o medo, a angústia. É conhecer Deus de verdade, buscá-lo, caminhar com Ele na nossa rápida passagem terrena. E aqui a Bíblia não esconde, a Bíblia diz que teremos aflições, que nós sofreremos perseguições, nós teremos dores, angústias. Mas um dia isso acaba. Então Salomão, ele não se preocupou em ser rico, em ser famoso, em ter bens materiais. Ele se preocupou apenas em ter a sabedoria e o conhecimento de Deus para conduzir aquele povo. Então, quando nós formos pedir algo a Deus, eu comecei falando, se Deus te perguntasse hoje o que é que você quer que eu faça por você, que tenhamos a consciência do que o melhor para nós é aquilo que agrada a Deus, primeiramente. E às vezes nós pedimos coisas que não agradam a Deus. E às vezes até sabemos disso e ainda assim pedimos. Mas o Deus de amor, ele não dá, porque além de Deus de amor, ele é justo. Ele não dá porque nos ama, e é justo porque sabe que se desse, isso não teria valia para a nossa vida, não seria bom para a nossa vida. E Deus não quer que a nossa vida não seja boa. Deus dá todas as dicas, conhecimentos, ensinamentos, para que nós tenhamos uma vida digna aqui na Terra, possamos caminhar dignamente, com saúde, com alegria, em família, louvando ao Senhor. Isso é que Ele quer de nós, porque isso é saudável, isso traz honra, isso traz dignidade. Essa é a riqueza individual nossa. Quando muitos falam em prosperidade, e eu acho que ainda existe, mas antigamente, em tempos recentes, muitas igrejas faziam da prosperidade como a doutrina bíblica, e não é. A doutrina bíblica não é a prosperidade. Ou a prosperidade humana, que é a junção de riquezas, né, sob seu domínio na palma da sua mão. Eu costumava dizer, prosperidade é a ausência de necessidade. Então, se você tem as coisas no seu dia a dia para ter uma vida digna, isso é prosperidade. Se você tem uma casa para morar, às vezes você paga aluguel, sim.
Às vezes está até de favor nessa casa, mas você tem uma casa e isso é prosperidade. Às vezes a casa é sua, você conseguiu comprar, é prosperidade. Mesma coisa com carro, com outras coisas do seu dia a dia, da sua vida. Isso é prosperidade, mas não é tudo na tua vida. Porque não adianta você ter uma casa, não adianta você ter um carro, não adianta você ter uma família, não adianta você ter um trabalho, se você não tem Deus. De uma hora para outra, a tua vida pode ter uma mudança significativa. E às vezes para a parte ruim. E nada disso que você tem, que você quis, que você juntou, que você se esforçou para ter, vai ter validade. O dinheiro ajuda muito, claro que ajuda. O dinheiro é bom sim. A Bíblia não fala mal do dinheiro. Jesus Cristo, quando menciona o dinheiro, não fala mal sobre o dinheiro. Fala sobre o amor ao dinheiro. O amor a outras coisas da vida que nos levam ao pecado. O amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. Veja o que diz a palavra. É a raiz, ou seja, está ali para germinar, para fazer crescer todos os males da nossa vida. Quantas vezes você já viu alguém que prosperou financeiramente, vamos assim dizer, para ficar entendível, e logo teve problemas muito difíceis na sua vida, de outra sorte, que não pôde mudar, que o dinheiro não pôde pagar, não pôde comprar? Salomão pede sabedoria, e a sabedoria e o conhecimento, porque ele estava preocupado não com ele, que já era rei, ele estava preocupado com o povo que ele tinha que conduzir. Como é que eu vou conduzir um povo grande, numeroso, sozinho, sem conhecimento, sem a sabedoria? Ele tinha essa convicção. Como é que eu vou pedir para Deus hoje alguma coisa que seja apenas e individualmente meu interesse? Só para mim, só para eu usufruir. De minha parte seria um erro grave, um grave erro. E não é que eu não tenha cometido isso ao longo da minha vida. Já pedi muitas coisas, no fundo, inúteis, porque elas serviriam por um pequeno período. Mas isso é da nossa natureza, é a alma que nós não dominamos. Mas se você, andando com Deus, tem uma comunhão frequente com Deus, você está aliançado com Deus, de mão dadas com Deus, você já não começa a pedir essas coisas individualmente para satisfazer o desejo do teu coração, da tua carne, da tua alma. Não, 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 não. Você vai pedir coisas que frutifiquem à tua volta, que tenham sentido para outras pessoas. A Bíblia tem uma expressãozinha assim muito legal: o que de graça eu recebi, de graça eu dei. Mas muita gente confunde isso daí, porque recebe dons de Deus para a música, para as artes, né, para escrever tal, e terminam enriquecendo com isso daí, e à custa principalmente do povo de Deus. Recebeu de graça o dom dele, mas não está dando de graça, está dando por dinheiro, está trocando por dinheiro. Não que não tenha que ganhar, não estou dizendo nada disso, mas aí entra o livre-arbítrio de Deus. O que é você ganhar para ter uma vida digna? O que é você ganhar para ter uma vida extravagante, né, em termos financeiros, materiais? Enquanto a maior parte das pessoas, do rebanho, vamos assim dizer, né, do povo de Deus, que ajudou certas pessoas a construir essas riquezas, vivem em dificuldade. É verdade. Não estou dando lição de moral para ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas quem tem a sabedoria e o conhecimento de Deus na sua vida, naquilo que tem, prospera individualmente e faz prosperar o que está à sua volta. Quer seja família, quer seja amigos, irmãos em Cristo, etc. E eu vejo isso muito no dia a dia de alguns irmãos e irmãs das nossas igrejas por onde andei e passei. Como eles têm prazer em ajudar as pessoas, e mais não fazem porque não têm condições para isso. A Bíblia fala,
né? Que quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. E é verdade, faça um teste. Faça um teste. Não guarde para você aquilo que Deus te dá. Reconheça que o salário que você tem, o cargo que você ocupa, a posição que você está, claro que tem seu esforço pessoal, seu conhecimento, sua qualificação. Mas Deus permite que você ali esteja, que você tenha isso nas suas mãos. É permissão de Deus. Nós temos que ter essa consciência. E essa é a grande dificuldade de quem caminha a vida cristã. Não podemos ficar comparando os que já são abonados, os que foram abençoados por Deus, não importa a razão. Até tristemente nós vemos, né, pessoas que caminhavam com Deus e que se envolvem em práticas pecaminosas, né, vamos assim dizer, que nós estamos falando das coisas de Deus. Corrupção, por exemplo. Políticos. Eu já vi político orando, agradecendo o dinheiro de suborno que ele recebia, agradecendo a Deus. Não sei que Bíblia ele lê. É o amor ao dinheiro que faz ele cegar e que traz esses males à sua vida. É triste. Por isso que muitas vezes Deus não dá aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós queremos. E quando isso estiver acontecendo com a sua vida, está com a minha hoje, e pode estar acontecendo com a sua vida, procure refletir nesse vídeo de hoje. O que nós pedimos a Deus? Ele já se ofereceu para dar o que a gente quisesse. Ele nos daria aquilo que nós pedíssemos, mas o que nós estamos pedindo a Deus? Qual a valia disso para o seu reino aqui na terra, para a sua família, para a minha família, para aqueles que estão em nossa volta? Qual a valia disso daí? Deus é amor, glória a Deus, e Deus é justiça, e glória a Deus também. Porque muitos se perderam, né, nessa corrupção, nessa concupiscência da carne. A Bíblia fala lá num trecho assim, o coração é o mais corrupto, né, do ser humano, né? Por quê? Porque ali do coração onde estão as nossas intenções, né, onde estão os nossos desejos, as nossas vontades, vem dali. Salomão teve essa oportunidade de ouro na sua vida e ficou riquíssimo. A Bíblia diz que não houve um rei como ele, tão rico como ele. A frustração do seu pai, Davi, que queria construir o templo de Jerusalém, né? A frustração ficou e foi sepultada com Davi, o seu pai. Mas Salomão, seu filho, construiu esse templo de Jerusalém. Davi foi sábio ainda aos olhos de Deus, porque foi separando o material da construção, o dinheiro, os produtos que iam ser usados na construção daquele templo, que era das coisas mais magníficas já feitas pela mão do homem naquela época ali em Israel. Então, eu quero que nós tenhamos essa consciência, meu querido, minha querida, no dia de hoje, através desse vídeo. E que Deus está disponível para dar aquilo que nós pedimos. Mas tenhamos a certeza de que virá ou não virá, dependendo das nossas motivações, do desejo dessas motivações para alcançar isso na nossa vida. É um desafio para nós com esse vídeo. Eu quero que você se sinta tranquilo com essas palavras. Não se chateie se você tem pedido coisas vãs, inúteis até, mas que para você tem uma vontade muito grande, tem uma importância muito grande. Se Deus não te deu, creia nisso que eu vou te dizer agora. É porque você não está preparado ainda para receber essa bênção de Deus. Deus não quer atrasar a sua vida, Deus não quer fazer você cair num precipício. Deus quer que você seja cada vez melhor, mas dentro daquilo que vai fazer bem para você, para sua família, no meio onde você está vivendo. Esse é o amor de Deus
que nós às vezes não compreendemos, que às vezes nos enfadamos, né? Ficamos chateados porque não alcançamos aquilo que gostaríamos de alcançar. É o Deus de Salomão, é o meu Deus e é o seu Deus. Abra suas mãos, o amor desse Deus, o Pai, o amor de Jesus e o seu milagre, que é o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós nesta hora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande, uma semana abençoada, no nome de Jesus.